Muito bem, muito bem. Nós tivemos aqui um bate-papo, domingo à tarde, e nós falamos, assim, sobre vários assuntos e citamos um livro. Aliás, citamos 2 livros, né. Falamos da Arte da Guerra, que é um livro, assim, que ele não é espiritual. Ele é um livro, apesar do nome, que ele nos ensina a como ter percepção, eh, na vida comum, e principalmente nos negócios. A primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi no curso de Ciências Contábeis, onde um professor, o mestre que falava sobre, empreendedorismo, eh, ele falava alguns assuntos e nós estudamos um semestre inteiro esse livro. E foi, assim, de aprendizado, assim, muito grande. E citamos um outro livro, esse sim, esse tem lições espirituais, eh, e eu falei de um cidadão chamado Bart Ehrman. Bart Ehrman, ele, eh, foi um americano que ele é PhD em teologia pela Universidade de Princeton e dirige o departamento de estudos religiosos da Universidade, da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Na verdade, ele dirigia, porque ele já é falecido. É especialista em Novo Testamento, Igreja Primitiva, Ortodoxa e heresias, manuscritos antigos da vida de J.C. Ehrman gravou uma série de conferência muito populares nos Estados Unidos para o Tickering Company, além de ser autor dos livros Quem Escreveu a Bíblia e Jesus Existiu ou Não, também publicado pela Agir. Quando o autor começou a estudar os textos da Bíblia em sua em suas línguas originais, ficou atônito ao descobrir a quantidade de erros e alterações intencionais feita pelos tradutores antigos. Nesse livro, Emma demonstra o grande impacto que esses erros tiveram sobre a Bíblia que usamos hoje. Ele constrói seu relato com reflexos com reflexões, na verdade, reflexões pessoais acerca de como o estudo dos manuscritos gregos o levou a abandonar sua ultraconservadora perspectiva bíblica de outrora, abrindo espaço para uma leitura mais isenta e interessante. A tentativa de chegar o mais próximo da mensagem original dos evangelhos é um verdadeiro quebra-cabeça, no qual a etimologia, a história e a arqueologia são as ferramentas. Então, ele ele tem, vários livros, né, ele era muito conhecido, existem palestras dele aí no YouTube, todas elas, traduzidas para o português, e algumas pessoas que leram, eh, os livros de Ehrman fazem algumas considerações, fazem algumas, observações. Eh, e nós temos aqui nós falamos do livro, né, que nós temos, só temos um exemplar só, não temos vários exemplares, e
O livro tem o título O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Quem mudou a Bíblia e por que mudou a Bíblia. Eu não sei se a gente, se nós que estamos aqui nessa sala, eh, nós observamos nas primeiras páginas daquelas Bíblias que nós tínhamos, muitos aqui, eh, já tirou, esse material de suas prateleiras, de suas bibliotecas, eh, dado o conhecimento do seu poder espiritual que isso tem. Espiritual do lado contrário, obviamente, porque, eh, uma vez eu conversando com o Moré André, e ele disse: "Olha, da necessidade, às vezes, de nos desfazermos desse material, uma vez que esse material, eh, poderá cair na mão de uma pessoa que não teve contato com esse livro e se converter à idolatria por conta deste ou de outros livros, né, isso é possível de acontecer. E eu não sei se vocês observaram, por exemplo, que, eh tinha-se alguns escritos, 147 edições, ou edição corrigida e atualizada, ou atualizada e corrigida, eh, tradução do Novo Mundo, eh, tradução, enfim. Isso quer dizer o seguinte, era quantas vezes haviam se mexido naquilo, nesse material. Por outro lado, a gente sabe também que tem gente tentando mexer, em todo o compêndio, tanto no que é chamado de antigo, como é chamado quanto chamado de novo, para tirar, algumas coisas que eles dizem, eh, ser homossexualismo, assim também como tem um grupo de homossexuais que usam a Bíblia e que querem, enaltecer, deixar claro, patentear a questão do homossexualismo dentro da Bíblia, segundo a visão de cada um. Como eu estou afirmando, tem um grupo pró e um grupo contra. O grupo pró, ele quer inserir, e o grupo contra, ele quer retirar. De uma forma ou de outra, a gente conclui que, ambos querem mexer, e mexem segundo o seu próprio deleite, mexem segundo a sua própria vontade. O fato é que, eh, toda vez que a gente parar para ler esse livro, ou ler qualquer outro livro sem um senso crítico, você termina fazendo um desserviço para os autores e para si mesmo. E eu vou explicar isso melhor. Quando eu fazia um programa de rádio de debate bíblico, e esse programa durou 2 anos e meio, tinha uma audiência fantástica. Eu disse uma frase um dia que deixei todo mundo chocado até explicar o teor da minha frase. Eu disse assim: "Eu já tenho mais de 3 anos que eu não leio Bíblia". Aí todo mundo olhou para mim assim, disse: "Que absurdo é esse?". Quem estava no estúdio, né, e eu fico imaginando a cara das pessoas que estavam em casa, ouvindo rádio naquele instante e, eh, ouvir da boca de um debatedor de um programa bíblico dizer que tinha mais de 3 anos que não lia a Bíblia. Aí eu disse: "Olha, Bíblia
ela não foi feita para ser lida, ela foi feita para ser estudada, analisada, escrutinada. Eh, Você tem que ler a Bíblia com senso crítico. Teve uma matéria no curso de direito, no primeiro semestre, essa matéria já não existe mais, e não existe mais. Hoje eu entendo por quê, eu acho que foi um crime ter retirado essa matéria, eh eh, da grade do curso de direito. A matéria chamava-se semiótica. A semiótica nada mais é do que, a releitura de um texto. É o que nós chamamos, por exemplo, de exegese. É você ver princípios exegéticos. E quais são os princípios exegéticos? São 3: quem escreveu, por que escreveu e para quem escreveu. Então, quando você vai, partir desse princípio exegético, obviamente que você já entra com senso crítico. E aí eu colocava aqui no domingo que como é que as pessoas que são inteligentes, por exemplo, existem doutores, pastores doutores, PhD em Novo Testamento, e esses caras que são doutores, e o doutor, ele vem depois do mestre, e PhD, que vem depois do doutor, eles não se aperceberam disso. Ora, será que o cara não tem um senso crítico para imaginar, por exemplo, o seguinte: será que o autor, que aí eu não sei, sinceramente, não sei se foi o autor que está dizendo que está lá, realmente é o autor. Estou falando, por exemplo, do Paulo. Será que esse cara, ao escrever uma carta a um cidadão chamado Filemon, ele imaginava o seguinte: não, eu vou escrever essa carta aqui a Filemon, e essa carta, um dia, Filemon vai levar essa carta a alguns eruditos, alguns sábios, alguns doutores da lei, algum rabino, algum sei lá o quê, e ele vai botar isso aqui no livro chamado Bíblia, e esse livro vai fazer a cabecinha de milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, por mais de 2000 anos. Será que alguém pode pensar dessa forma? Pior que sim. Eles pensam exatamente dessa forma. Que Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, ele imaginou, ele colocou tudo aquilo ali, imaginando que aquilo ali fosse fazer parte de um livro chamado Biblos. Biblos é o conceito de Bíblia. Biblos é a palavra grega que foi traduzido para o português como Bíblia. E no conceito grego, o que é um biblos? O que é uma Bíblia? É um compêndio de livros. E aí eu dou sempre esse exemplo para que fique fixado. Ora, se você pegar 10 revistas Tio Patinhas, 10 revistas da Turma da Mônica e levar numa gráfica e mandar o cara compilar num livro só, fazer um livro só, isso, no conceito grego, é uma Bíblia. Olha que coisa interessante. Quando você vai fazer a leitura usando a semiótica, você vai vendo, por exemplo, que as histórias não batem, não fecham.
Por exemplo, a cronologia, o tempo. Ora, quando o JC ele está saindo com os seus discípulos é, do templo, ele diz: ó, cara, já vê aí, ó, que templo maravilhoso, o segundo templo, né? Levou 46 anos para ser erguido. E aí ele olha para os discípulos e diz: olha, eu digo para vocês que eu destruirei esse templo e em 3 dias eu reconstruirei, porque daqui desse templo não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí os discípulos não entenderam, ele foi explicar e tal. E aí, quando ele chega, ele diz para os discípulos que não passaria daquela geração sem que os discípulos vissem a volta dele, o retorno dele. E aí, se você é estudante da Bíblia, se você estudou isso aqui no passado ou estuda hoje para ter subsídios para contrapor e para desmistificar esse compêndio de, de idolatria, você tem que saber que uma geração ela dura 40 anos. Isso dentro do conceito judaico, uma geração é 40 anos. Então, isso faz com que nós concluamos que, se foi verdade o que ele falou, ele já voltou. E se ele não voltou, é porque duas coisas aconteceram, ou três talvez. Ele nunca disse isso. Quem escreveu disse que ele disse, ou ele mentiu. Uma outra coisa que nós precisamos analisar é que ele disse que passaria 3 dias e 3 noites. Não te dou outro sinal. Não vou dar para vocês outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas, que passou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. Aí eu preciso raciocinar e fazer perguntas ao texto. Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Morto ou vivo? Vivo ou morto? Se a resposta for morto, vai dar um problema lá no livro do profeta, porque o profeta sai vivo e o texto não nos diz em momento nenhum, lá lido no profeta Jonas, de que ele estivesse morto. Então Jonas estava vivo. Se ele deu o exemplo do profeta Jonas, que com ele aconteceria da mesma forma, eu tenho que concluir que ele não morreu. Simples assim. Ah, mas acontece o seguinte, que são 3 dias. Ele vai para o madeiro às 9 horas da manhã. Morre às 3 horas da tarde. Olha a cronologia. Morre às 3 horas da tarde. Antes das 6 horas, porque era sexta-feira, né? E logo começaria o Shabat e o corpo não poderia ser retirado, não poderia se empreender, o judeu não poderia empreender nenhum serviço. E o texto nos leva à seguinte cena, que quem retirou o corpo dele do madeiro foram exatamente os seus discípulos, né? As mulheres, os seus poucos discípulos que sobraram. E as mulheres eram judias, e as mulheres não podia
fazer serviço depois, que começasse o Shabat. Aí você precisa pensar o seguinte: bom, ele morreu às 3 horas da tarde e o corpo não foi tirado imediatamente do madeiro. Lá estava um cidadão chamado José de Arimateia. Muito bem. Esse cidadão parece que conhecia o governador, né? Conhecia, eh eh, conhecia o Pôncio Pilatos, que era o governador romano, isso mesmo. E ele vai lá para poder, solicitar o corpo do Jesus. Sabe o que é que os historiadores dizem? Que do lugar chamado Gólgota até a corte pretoriana, onde ficava o castelo, né, o local aonde o governador morava e despachava naturalmente, era 16 quilômetros. Quantos anos tinha José de Arimateia, aproximadamente? Ninguém sabe, ninguém nunca falou. Bom, agora um achismo da minha parte. José de Arimateia devia ser um homem, eu vou chutar assim, entre 30 e 50 anos. 30 é um jovem, 50 anos, o cara já está começando a ficar um idoso. Muito bem, pensa comigo, como fazer para você percorrer 16 quilômetros sem pegar um táxi, sem pegar um mototáxi, sem pegar um meio de transporte que não fosse um camelo ou um cavalo? Para você, eh, tirar esses 16 quilômetros, chegar na corte pretoriana, mandar chamar o governador ter prontidão para lhe atender, para poder chamar o escrivão, emitir, eh, um 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 documento, né, um alvará para a liberação do corpo. Eu estou chamando de alvará porque é a linguagem de hoje, não sei como é que seria a linguagem da época, mas um alvará de liberação do corpo, para que ele retornasse, eh, para o lugar do Gólgota e entregar aos soldados, para que os soldados retirasse o corpo e entregasse ao povo judeu. São 16 quilômetros para ir e 16 quilômetros para voltar. Eu queria que vocês fizessem um tempo para tirar esse percurso andando, né, que é como a gente imagina que ele veio, ele andando a pé. Não fecha. Imagina, por exemplo, que, o tal do espírito pomba tivesse vindo até Pôncio Pilatos e disse assim: "Olha, vai vir aí José de Arimateia, teu amigo, prepara aí o escrivão, prepara aí o papel, a caneta, tal, o tinteiro, a pena, porque você vai precisar, fazer um documento para liberar o corpo, porque, o corpo não pode ser liberado assim de qualquer forma. Ou ainda que não tivesse nada disso, ou que ele disponibilizasse um soldado romano para voltar com José de Arimateia, para ser a boca de Pôncio Pilatos lá no local. Ainda que fosse, já que ele morreu 3 horas, ainda que ele tivesse, não esperado absolutamente nada, ele expirou 3 horas, que ele começasse a empreender essa distância. Não fecha, não fecha. E muitas outras coisas. Aí o Bart Ehrman, ele vai dizer, alguém
Pois não, Mauro André. Só historicamente, né, para falar que os romanos eles não permitiam tirar o corpo do crucificado da cruz. O corpo era mantido ali como uma questão de humilhação e ficava ali sendo comido por animais. Isso não era permitido na lei romana. Crucificação é uma sentença romana, não é de Torá, não tem nada a ver com Torá. E, de fato, isso é histórico, né? Isso é que nunca podia se tirar o corpo da cruz, tá bom? Só para, desculpa interromper, só para Não, corroborar não, isso. não. Sua interrupção foi bastante peculiar e me fez lembrar uma outra coisa. E o crime de crucificação que os romanos eles praticavam era só de crime de sedição, que é uma outra coisa quando você vai estudar o chamado Novo Testamento, e eu tive cuidado de fazer isso, isso no passado, já se vão alguns anos que eu deixei de estudar, mas, por exemplo, é, o, 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 o Jesus Barrabás, que era assim o nome dele, né? Jesus Barrabás. Aí é, dizem que ele era ladrão e salteador, mas não era ladrão e salteador. O crime de Barrabás foi um crime de sedição. O que é sedição? É conspiração armada contra o governo. É exatamente isso. Então, Roma, ele punia esse crime com a crucificação. Todo mundo que tirava, desembainhava a espada contra Roma, o edito tinha que ser a crucificação. Então, a crucificação não é como o Moré André acabou de afirmar, não é um, um- algo que conste da lei judaica, é, de costume é, hebraico, de costume judeu. É mais uma das centenas de evidências. E aí, eu vou dar uma analisadazinha aqui no livro do Bart Ehrman. Eu vou dar uma puladazinha aqui em algumas coisas, mas o livro é todo interessante, e eu quero aqui uma das passagens que eu até falei com vocês. ah, Muito bem. Eu vi quando eu peguei esse livro ontem. Aqui ele diz aqui, ó, problemas com a cópia dos primitivos textos cristãos. Pelo fato de os textos cristãos primitivos não terem sido copiados por copistas profissionais, é, eu disse também, né, que as cópias eram caras, eram encomendadas por quem tinha muito dinheiro, e tinha pessoas que eram copistas, mas não eram religiosos, entendeu? Então, todo mundo que faz uma tradução e outra coisa, os copistas, invariavelmente, é, eram qualquer pessoa que soubesse ler e escrever. Não tinha necessariamente que ser judeu. Então, tinha muitos gregos. E é muito difícil você fazer uma tradução de um texto, e eu estou falando do grego, sem ele colocar um pouco da sua cultura. É comum ele trocar a cultura que está lhe sendo narrada no livro, trocar pela sua própria cultura, ou seja, colocar alguma coisa do grego no que seria simplesmente judaico. Então, os profissionais, entre aspas, refiro-me aos copistas, especialmente treinados e ou pagos para copiar textos, como parte de sua ocupação. No período posterior, os monges nos monastérios eram especificamente treinados, mas não eram pagos. Eu os incluiria no rol dos copistas profissionais.
Isso aqui é uma nota do autor. Então, pelo menos 2 ou 3 primeiros séculos da igreja, mas simplesmente pelos membros incluídos das assembleias cristãs, que podiam e queriam desempenhar essa função, e podemos esperar, especialmente nessas cópias, os primeiros erros comuns entre as transcrições. Sem dúvida, temos fortes evidências de que esse era o caso, dado que eles eram motivo ocasional de queixa por parte dos cristãos que liam essas transcrições e tentavam recuperar as palavras originais dos que as escreveram. Por exemplo, Orígenes, um padre da igreja do século III, uma vez registrou a seguinte queixa acerca das cópias dos evangelhos de que dispunha. Abre aspas. As diferenças entre os manuscritos se tornaram gritantes, ou pela negligência de alguns copistas, ou pela audácia perversa de outros. Ou eles descuidaram de verificar o que transcreveram, ou no processo de verificação acrescentam ou apagam trechos da maneira como lhe agrade. Então, o Bart Ehrman, ele é muito crítico em relação a isso aqui, e um estudante profundo. Ele é doutor, ele foi doutor nessas coisas. Orígenes não foi o único a perceber o problema. Seu adversário, o pagão, Celso, também o notara há mais ou menos 70 anos antes. Em sua investida contra o cristianismo e suas literaturas, ele criticou asperamente os copistas cristãos pelas transgressões cometidas em suas práticas de cópias. Abre aspas. Alguns fiéis, como pessoas embriagadas que se agridem a si mesmas, manipularam os textos originais do Evangelho 3 ou 4 vezes, ou até mais, e o alteraram para poderem opor negações às críticas. Isso aqui é um livro que tem o título Contra Celso, que está escrito na página 2. Aí, o que é que acontece? Eu vi aqui também ontem um negócio interessante falando do texto, daquela passagem da, da mulher adúltera que eu falei domingo também. Aqui, achei. A história de Jesus com a mulher flagrada em adultério é provavelmente a mais célebre história sobre Jesus na Bíblia. Desde sempre, ela foi também destaque das versões hollywoodianas da vida dele. Também teve destaque em A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Embora o filme se concentre apenas nas últimas horas de Jesus, a história é tratada em um dos raros flashbacks do filme. Apesar de toda essa sua popularidade, o relato se baseia em apenas uma passagem do Novo Testamento, João 7,53 e 8,12. E de mesmo ali parece fazer parte do contexto original. O quadro da história da família, o quadro da história é familiar. Jesus está ensinando no templo e um grupo de escribas e fariseus, seus inimigos, jurados, aproxima-se dele, trazendo consigo uma mulher que fora pego em flagrantes ato de adultério. Eles atrasam a presença de Jesus porque querem pô-lo à prova. A lei de Moisés, é o que dizia a Jesus, prescreve que essa mulher seja apedrejada até a morte. Mas eles querem saber
o que ele tem a dizer sobre o caso. Devem apedrejá-la ou mostrar misericórdia para com ela? Naturalmente, trata-se de uma armadilha. Se Jesus lhe disser para libertar a mulher, será acusado de violar a lei de Deus. Se ele disser para apedrejá-la, será acusado de negligência para com seus próprios ensinamentos de amor, misericórdia e perdão. Jesus não responde nada de imediato. Em vez disso, abaixa-se para escrever na areia. Pronto. Ele abaixa-se para escrever na areia. Pergunta: tinha a areia dentro do templo? Porque os historiadores dizem que o templo, no seu piso, era de mármore. E era de mármore raro, de mármore caro, mandado trazer de outros países, da Itália, da própria Itália, da Grécia. Então, tinha areia lá. Quando eles dão seguimento ao seu questionamento, ele lhes diz: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E volta a escrever na areia, enquanto aqueles que tinham trazido a mulher começam a sair de cena. Evidentemente, convicto do seu primeiro mal feito, até que ninguém restou, além da mulher. Levantando os olhos, Jesus disse: mulher, onde estão todos? Ninguém te condenou? Ao que ela replica: ninguém, Senhor. Ele então responde: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. É uma história brilhante, plena de sentimento e com uma guinada engenhosa, na qual Jesus usa sua viva inteligência para se livrar, para não falar da pobre mulher, da armadilha. Claro que para um leitor atento, a história suscita várias perguntas. Se essa mulher foi pega em flagrante ato de adultério, por exemplo, onde está o homem com quem ela foi pega? Ambos devem ser apedrejados de acordo com a lei de Moisés. Isso está escrito em Levítico, capítulo 10, perdão, capítulo 20, versículo 10. Repito, Levítico, capítulo 20, versículo 10. Além disso, o que exatamente Jesus escreveu na areia? Segundo a tradição antiga, ele estava escrevendo os pecados dos acusadores que, ao verem as suas próprias transgressões, as suas próprias transgressões eram conhecidas, ficaram completamente embaraçados. Imagine quantas pessoas tinham lá. E Jesus estava escrevendo o pecado de cada um deles no chão. E outra coisa, existem hoje exegetas modernos, críticos modernos, que afirmam peremptoriamente que o tal de Jesus era analfabeto. O que ele aprendeu de ouvido, ele aprendeu ouvindo, mas que ele não sabia nem ler e nem escrever. Além disso, o que exatamente Jesus escreveu na areia? Segundo a tradição, de que ele estava escrevendo o pecado dos seus acusadores, que ao verem suas próprias transgressões, que eram conhecidas, ficaram completamente embaraçados. E mesmo que Jesus tenha ensinado uma mensagem de amor, pensava realmente que a lei de Deus, dada por Moisés, deixara de vigorar e que não precisava mais ser obedecida? A lei tinha deixado de ser lei por causa da observação dele, da intromissão dele? Achava que os pecados não deviam mais ser punidos? Apesar do brilhantismo da história, de sua cativante qualidade e de seu enredo próprio, ele suscita outros problemas enormes. Ao que tudo indica, ela não é parte original do Evangelho de João. De fato, não é parte original de nenhum dos evangelhos. Foi
acrescentada por copistas posteriores. Como sabemos disso? Na realidade, pesquisadores que estudam a tradição manuscrita não têm dúvida sobre esse caso em particular. Mais adiante, examinaremos com maior profundidade os tipos de evidência que os pesquisadores apresentam para fazer avaliações desse tipo. De momento, posso simplesmente indicar os poucos fatos básicos que se demonstraram convincentes para quase todos os pesquisadores de variadas tendências. A história não se encontra em nossos mais antigos e melhores manuscritos do Evangelho de João. Posteriormente, tem uma nota aqui do autor, posteriormente, veremos como alguns manuscritos podem ser definidos como melhores que outros. Muito bem. Como então foi acrescentada? Há numerosas teorias acerca disso. Muitos dos pesquisadores pensam que provavelmente se trata de um relato bem conhecido que circulava na tradição sobre Jesus, que a certa altura foi acrescentado à margem de algum manuscrito. A partir daí, algum copista ou alguém achou que a nota marginal devia ser parte do texto e a inseriu imediatamente depois da narrativa que acaba em João 7,52. Deve-se notar que outros copistas inseriram o relato em diferentes pontos do Novo Testamento. Alguns deles depois, em João 21, 25, por exemplo, e outros que é bem interessante, depois de Lucas 21, 38. Em todo caso, quem quer que tenha escrito o relato não foi João. E isso, naturalmente, deixa os leitores em um dilema. Se essa história não fazia originalmente parte de João, pode ser considerada parte da Bíblia? Nem todos responderão a essa pergunta do mesmo modo, mas a maioria dos críticos textuais vão dizer que a resposta é não. Muita gente é incauta, porque eu dei até um exemplo, né? Falei do boneco de ventríloco domingo, e na verdade a pastorada, principalmente dessas igrejas neopentecostais, hoje não, todos eles estão fazendo seminário, porque os seminários também são caça-níqueis, né? O cara quer hoje ganhar um dinheirinho, e aí tem algumas pessoas desempregadas na igreja, aí o pastor, ele bola um curso de teologia, e geralmente é um curso médio, nenhum deles tem reconhecimento pelo MEC, né? Só em seminários históricos do Brasil, alguns que eu tinha conhecimento da sua existência, que hoje eu não sei se eles existem. Tinha seminário que era reconhecido pelo MEC em Feira de Santana, aqui na Bahia, tinha, parece que em Recife, enfim, tinha em vários lugares. Mas não, vários lugares, mas não eram muitos. Eu, por exemplo, fiz um seminário aqui na minha cidade que não teve reconhecimento pelo MEC. Era mais um daqueles cursos caça-níqueis, onde os pastores faziam exatamente o que eu afirmei ainda há pouco. Ah, o irmão César conhece aqui, um pouquinho aqui, do, do Novo Testamento? Ah, bota ele aqui para dar Novo Testamento. Ah, o André Quaresma, ele sabe aqui o Antigo Testamento? Bota ele para ser professor do Antigo Testamento. Ah, não sei quem aqui sabe metodologia? Bota aqui para poder. Interessante é que eu trabalhei 27 anos no cartório de registro civil, e aí teve
eu já te dou a palavra, Dinelma. Teve uma juíza que ela era juíza de registros públicos, e os cartórios de registros públicos, né, todo cartório extrajudicial era subordinado a ela. E ela baixou uma portaria que o cara só podia fazer casamento se tivesse feito seminário. Rapaz, isso foi um rebuliço aqui em Jequié. E os pastorezinhos de ponta de rua, coitado, ficavam loucos para poder apresentar algo que pudesse chancelá-lo a fazer o casamento. Além do curso de teologia que ela exigia que a igreja devia ter documentação, ela devia ter CNPJ, devia ter uma ata de formação da igreja e uma ata de consagração do pastor registrada em cartório de títulos e documentos. Isso para dar legalidade àquele casamento. Aí os pastores que eram mais safos, né, que tinham documentação, amaram aquilo porque muitos foram proibidos de fazê-lo. Mas um certo dia me aparece um cidadão analfabeto, diga-se de passagem, e me apresentou um currículo, rapaz. Me apresentou uma documentação aonde ele tinha feito um curso no seminário dos Estados Unidos, não, do Canadá, em Toronto, com a sede em Toronto, no Canadá, com ramificações aqui no Brasil, aonde eu fui olhar as notas dele, e aí estava lá, ele tirou 10 em hermenêutica, ele tirou 10 em grego e tirou 10 em hebraico. Aí eu falei, cara, o que é Bereshit bara Elohim? Ô, irmão César, você tá querendo me testar? Eu digo, tô. Você tirou 10 em hebraico. Bereshit bara Elohim. Era também só o que eu sabia falar. Só o que eu conhecia também. Cara, eu não sabia absolutamente nada. Eu falei, rapaz, tu não tem vergonha de apresentar um negócio desse aqui, não, cara? Tu é semi-analfabeto ou analfabeto. Tu tem dificuldade no português. Tu tirou 10 aqui em português. Tu tirou 10 aqui em grego, hebraico, em hermenêutica, e tu não sabe nem o que é hermenêutica. É, é um circo de horrores. Pode falar, Dinalma, por favor. O senhor falando sobre locais que tem teologia, às vezes alguns cursos. Eu nasci na igreja adventista. Na igreja adventista, eles têm a escola adventista, não sei se vocês conhecem. Tem a escola adventista. Eu estudei minha vida toda na escola adventista, né? Geralmente os filhos de adventistas são criados ali na escola e são escolas caras, viu? E faculdades adventistas. Os pastores adventistas, eles estudam, eles têm que ter graduação, todos eles, mas é a própria faculdade adventista. Entendeu? Eles têm tudo isso. Então, todos ali têm que ser formados naquilo. Eles são conhecidos como o povo da Bíblia. Mas, na verdade, eles têm a própria faculdade, entendeu? De teologia. Eu tenho conhecimento disso, você está certíssima. Existe uma afirmação dentre os evangélicos que é comumente sabido que quem mais estuda a Bíblia no Brasil, nesse segmento, são os adventistas, primeiro, são os que mais estudam, e depois os testemunhas de Jeová.
que prova, por exemplo, que estudar muito não lhe cunha na afirmação de que você sabe. Você estuda, mas talvez você não saiba, porque, ah, os pastores que eu convivi, hoje, depois do que a gente tem estudado, a gente pode fazer afirmação sem sombra de dúvida que eles não sabem absolutamente nada. É, e vê, por exemplo, aí, que tinha gente infiltrada, eh, nas nas nossas aulas aqui, nos nossos grupos, para poder pegar os ensinos do Moré André, para tentar adaptá-los lá dentro, eh eh das suas narrativas, para continuar enganando o povo. Porque vocês vão de convir comigo que, ah, esse material nosso, esse ensinamento nosso, na mão de um pilantra, falando para um bocado de incautos, de um bocado de analfabetos, de gente que não lê a Bíblia, faz um rebuliço tremendo. Seguindo aqui, eh, os 12 últimos versículos de Marcos. O segundo exemplo que examinaremos pode não ser tão familiar para o leitor, episódico da Bíblia, mas teve grande influência na história da interpretação bíblica e suscita problemas semelhantes para o especialista em tradição textual do Novo Testamento. Nosso exemplo provém do Evangelho de Marcos e se refere ao seu término. No relato de Marcos, é dito que Jesus é crucificado e depois sepultado por José de Arimateia na véspera de sábado. 15, 15, Marcos 15, do 42 ao 47. No dia posterior ao sábado, Maria Madalena e duas outras mulheres voltam ao túmulo para ungir o corpo. Bom, aí também aqui eu faço minha uma observação. Ninguém podia tocar um corpo de um defunto, senão 3 pessoas, conforme está lá em Vaikra, em Levítico. Eu estou na dúvida e talvez tá no Levítico 11 ou é Levítico 17, que diz o seguinte: na cadeia hierárquica que pode pegar no corpo de um defunto é seu pai, a sua mãe, a sua esposa ou a sua irmã mais nova, desde que esta não seja casada. Vou repetir. Quem pode pegar no corpo do defunto sem ficar imundo é o pai, a mãe, a esposa ou a irmã, desde que seja solteira. Pronto, vamos lá. Isso é uma observação minha. Se Míria de Magdala, ela pegou no corpo de Jesus, e aí eu estou partindo do pressuposto que esse povo era judeu, que esse povo conhecia a Torá, que eles conheciam Vaikra, nessa passagem, onde Moshe dá as diretrizes, e se ela tocou no corpo do JC, logo, ela era o que dele? Esposa. Hoje tem alguns cristãos, alguns evangélicos, que já estão assim com um pouco com a mente aberta, que dizem que não tem problema nenhum. Não complica a fé deles
Jesus tendo sido casado ou não, mas para outros, misericórdia. Mas vamos lá. Então, ao chegar, descobrem que a pedra foi rolada da boca do túmulo. Ao entrarem no túmulo, veem um jovem vestido com uma túnica branca que lhe diz: não se assustem, vocês estão buscando Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele foi ressuscitado e não está aqui. Veem o lugar onde o depuseram? Então, ele instrui as mulheres a dizerem aos discípulos que Jesus, que Jesus os precede na Galileia e que eles o verão lá, como lhe tinha dito. Mas as mulheres fogem do túmulo e nada dizem a ninguém, mas porque estavam amedrontadas. Isso está escrito em Marcos 16, de 4 a 8. Depois disso, vem o último versículo, 12 do versículo de Marcos, em muitas traduções bíblicas modernas, versículos que dão sequência à história. Disse que o próprio Jesus aparece a Maria Madalena, que vai e conta aos discípulos, mas eles não acreditam nela. Versículo 9 a 11. Ele, então, aparece a 2 outros discípulos, versículos 12 a 14. E, por fim, aos 12 discípulos, os 12, incluindo Judas Iscariotes, que já tinha se matado. E que é outra controvérsia. Numa das passagens, Judas, ele é enforcado e as suas vísceras são expostas. Como assim? Como assim? Quer dizer, então, que ele foi enforcado e suas vísceras caíram ao chão? Alguém, então, partiu a barriga dele. Noutra passagem, diz que ele se atirou de um penhasco. É muita controvérsia. Muito bem. E, por fim, os 12 discípulos, incluindo Judas Iscariotes, que estavam reunidos à mesa. Jesus os repreende por não terem acreditado e lhes ordena irem pelo mundo e proclamar o seu evangelho a toda a criação. Aqueles que acreditaram e foram batizados serão salvos, mas aqueles que não acreditarem e não forem batizados serão condenados. E quando vem, estão os 2 mais integrantes versículos da passagem. E os versículos são: e esses são os sinais que acompanharão aqueles que creem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, pegarão serpentes com as mãos, e se beberem algum veneno, ele não lhes causará mal. Imporão as mãos aos doentes e os curarão. Versículo 17 a 18. Depois disso, Jesus é levado aos céus e sentado à direita de Deus, e os discípulos vão pelo mundo proclamando o evangelho, com suas palavras sendo confirmados pelos sinais que as acompanhavam. Versículo 19 a 20. É uma passagem magnífica, misteriosa, tocante e poderosa. É uma das passagens usadas pelos cristãos pentecostais para mostrar que os seguidores de Jesus serão capazes de falar em línguas desconhecidas, como ocorre em seus cultos de adoração. E é a principal passagem usada pelos grupos de manipuladores apalaches de cobras, que até hoje pegam cobras venenosas com as próprias mãos para provar a sua fé nas palavras de Jesus, para demonstrar que fazendo isso não serão atingidos por nenhum mal. Quantas e quantas pessoas a gente já viu aí, e tem até coisa aí no YouTube mostrando de pastores que foram pegar em cobras e morreram imediatamente. Quem é que tem coragem? Qual
evangélico tem coragem de receber o seguinte convite: sou cara pálida, tu tem fé? Porque o teu Salvador disse, eu vou lhe dar a palavra, mestre. O teu Salvador te disse, está escrito no teu livro, que tu fará, se tu crer nele, tu fará obras que ele fez e maiores ainda. E tu vai poder curar doentes, vai expulsar demônios, vai andar sobre as águas, pegar em cobras e beber até veneno e não fará mal nenhum. Domingo de tarde, no hospital aqui da minha cidade, eu queria te convidar porque tem muitas pessoas lá morrendo de câncer, morrendo de doenças várias, e eu queria, com a tua fé e em nome do teu Jesus, tu fosse lá e as curasse. Ninguém vai. Ninguém vai. E o que tiver a coragem de ir, por serem loucos, estabanados e imbecis a tal ponto de ir, vão para passar vergonha. Porque não vai acontecer absolutamente nada. E pode acontecer algo, inclusive, muito terrível, do doente crer na megalomania daquele que está orando, daquele que está dizendo que tem fé, daquele que está dizendo que foi revelado, que o Espírito Santo falou, que Jesus falou, que Deus falou, e a pessoa parar de tomar o remédio e embarcar porque não tomou o remédio. Pode falar, mestre. Não, só para fazer uma colocação, muito bem. Devarim 13:1, né? O Eterno fala sobre alguns profetas que viriam e teriam poder para fazer alguns milagres. Assim foi no Egito também, até o quarto milagre, eles acompanharam ali Aharon e Moshe, né? Os milagres não foram feitos só por Aharon, a gente está falando no nível peixe, é lógico, mas a ideia aqui, que o judaísmo fala que o Eterno não nasce e não morre. E qual é a questão de ressuscitar? Né? E até porque, no nível peixe aqui, alguns profetas ressuscitaram, como foi o caso, se não me falha a memória, Abacuque, né? Que foi um dos que ressuscitaram, e também Enó, o avô de... Abacuque ressuscita, é o que eu tenho aqui lembrança. Tem também um homem que caiu no osso de um sábio, de um profeta, e ressuscita. E tem dois aí que eu tenho aqui fresco na cabeça. Eu sei que todos os homens citados ali têm coisas mais profundas, etc. Mas tem dois ainda que nem morreram, que eram tão santos, que é Eliyahu Hanavi, que se transformou no anjo Sandafon, responsável por colher todas as rezas, e também Enor, que é o anjo Metrate, né, que na verdade tem outro nome um pouquinho, é Metrá, né, e no final Tron, só para não dizer o nome completo. E isso não fez deles deuses. O próprio anjo Metrate, homens podem se transformar em anjos, inclusive o Ares, o Ares é chamado de homem, anjo, e isso não fez deles Deus. Entende? Então, hipoteticamente, isso não prova nada. Não prova que um homem morre, o máximo que ele pode chegar é ao nível de anjo, né? Um malá. Anjo é muito, muito estranho para a Torá. Um malá, um mensageiro, uma alma mensageira. E todos os escritos judaicos, eles foram, na sua maioria, revelados aos sábios justamente por essas almas. Então, só para terminar aqui, esse fato de alguém ter nascido e ter sido ressuscitado, isso não prova nada. Tá bom? Shalom. Obrigado. Ok, querido. Obrigado. Então, aí o Bart Ehrman vai fazer aqui a conclusão disso que nós falamos, e ele diz aqui, ele gostaria de encerrar essa discussão simplesmente com uma observação sobre uma ironia particularmente acentuada que parece descobrimos. Como vimos no capítulo 1 desse livro, o cristianismo é uma religião de livros que enfatizou alguns textos
como escritura autorizada. Contudo, como vimos nesse capítulo, na verdade, não temos tais textos autorizados. Quer dizer, o cristianismo é uma religião textualmente orientada, cujos textos fundamentais foram mudados e que só sobrevivem em cópias que diferem de uma para outra em certos momentos e de um modo altamente significativo. A tarefa da crítica textual é tentar recuperar a forma mais antiga desses textos. Obviamente, trata-se de uma tarefa crucial, dado que não podemos interpretar as palavras do Novo Testamento se não sabemos que palavras eram. Acima de tudo, como espero ter deixado claro, conhecer as palavras é importante não apenas para aqueles que as consideram divinamente inspiradas. É importante para todo aquele que a considera, ou que considera o Novo Testamento um livro importante. E, seguramente, todo aquele que se interessa pela história, sociedade e cultura da civilização ocidental acha isso, porque o Novo Testamento é, quando menos, um grandioso artefato cultural, um livro reverenciado por milhões e que constitui o fundamento da maior religião do mundo de hoje. O interessante notar é que uma outra discussão caberia aqui. Muita gente, ouvindo os bonecos de ventríloco, essa pastorada aí que nada sabem, pega lá aquele versículo e diz que toda escritura é divinamente inspirada por Deus, e ele diz que toda a escritura é toda a Bíblia, todo o compêndio é o que ele chama de Velho e o que ele chama de Novo Testamento. Só que eles esquecem de que esse livro, ele não caiu do céu, e aí eu digo o Novo Testamento. Ele não caiu do céu, já todo diagramado, com os evangelhos lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, depois Romanos, depois os outros livros. Ele já caiu tudo bonitinho, já encadernado, já com aquela capa, já com aquele zíper. Esse livro foi fabricado. E fabricado no Concílio de Nicéia, no ano 325 da nossa era. Então, eu preciso, se eu for honesto, principalmente para ensinar outras pessoas, de estudar a origem desse livro. Como é que ele foi encomendado? Como é que ele foi feito? Quantas pessoas? Quais eram as discussões do concílio? Quem foi Ário? Quem foi Atanásio? O que eles discutiam? Qual era a tese? Um degladiava com o outro. Qual foi a tese que prevaleceu? Um foi excomungado, o outro se tornou santo quando morreu, São Atanásio. Ário foi excomungado pelo Papa da Igreja Católica. Depois houve uma reconciliação para que ele não morresse fora da comunhão. Como é que esse compêndio chegou nas nossas mãos? Ele não caiu dos céus. Então, as pessoas não são honestas a tal ponto de terem a convicção de que este foi um livro fabricado para enganar as nações. Porque no momento que chegou o momento do concílio, conta a história, que quando Atanásio ia discursar, tinha que mandar retirar Ário do recinto. E por outro lado, quando Ário ia falar, tinha que tirar Atanásio, porque a briga era constante, a ponto de Constantino, o imperador, se chatear
já que era ele que presidia o concílio, e dizia assim: ó, eu não estou pedindo para vocês um livro de fé. Eu não estou preocupado com a fé de vocês. Eu não estou preocupado com o que vocês creem. Eu quero um livro na mão que, com esse livro, eu possa dominar as nações sem precisar fazer guerra contra elas. E aí, eu, quando estudava isso, eu parava para pensar, para fazer a exegese do texto, para fazer a semiótica do texto. Ora, gente, como é que o Império Romano, que naquele momento estava dividido em 3 partes, Constantino tinha fundado a cidade de Constantinopla, lá na Turquia. Ficaram os outros 2 filhos dele, um em Roma e outro num lugar chamado Itália, que não era todo o país, que tinha lá a Bretanha, tal, aquela coisa. E quando a gente estuda, a gente relembra tudo novamente. O reino estava dividido em 3 partes, e os 2 filhos de Constantino estavam querendo matar o pai para poder se tornar o imperador absoluto. E aí, o Constantino, o exército, o Império Romano já tinha conquistado todo o mundo moderno daquela época. Já tinha pilhado todo mundo. Pilhado é tomar a riqueza do país que eles estavam governando, que eles estavam debaixo do seu império. Então Constantino queria um livro para poder ele continuar imperando sobre aqueles povos sem precisar de guerras, sem precisar de ter um exército muito grande. Porque, para pensar, gente, e aí eu chego quando vou falar para alguém aqui de que é sobre esse assunto, e dizem que aqui tem entre 450 a 550 policiais militares. E aí eu digo para eles: vocês já pensaram na logística de como é para poder você dar café, almoço e janta a 550 homens? Já imaginaram como é que seria? Agora, pegue essa mesma linha de raciocínio e imagine você alimentando o exército imperial romano. Sabe o que é isso? As suas legiões. Era muito dinheiro. E Constantino queria um livro aonde as pessoas pudessem crer piamente numa passagem para meter goela abaixo, por exemplo, do povo judeu. É o seguinte: olha, se te baterem numa face, dele a outra. Se quiserem te tomar a capa, dele também a túnica. Fique nu. Se te convidarem para andar 1 milha, anda 2. Isso é maravilhoso demais. É como chegar e dizer assim: olha, o governo do Brasil está fazendo aí uma lei para que você trabalhe e dê 50% do seu salário. É quase isso mesmo, né? De impostos é quase isso que o empregador paga. E você diz assim: não, 50? 50 é pouco, eu vou dar 80. Toma 80. É muito, pela fé, né? É pela fé. Eu consigo viver com 20% do meu salário. Eu quero dar 80. Então, não tem nada de santo no livro, não tem nada de espiritual no livro. E eu falo da Brit Hadashah, eu falo do Novo Testamento. Estou falando da Torá, não estou falando do Taná. Vocês entendem do que eu estou falando. Então, a logística é muito complicada. Então, vamos seguir aqui, para daqui a pouquinho a gente está
Encerrando, deixa eu ver aqui, que eu pesco. Pois não, Maria André? Não, só para falar, no ano de 375, existiam de 400.000 a 600.000 soldados romanos, né? Fora os gastos dos imperadores, né? Que sempre estavam fazendo festa, convidados, etc., né? Tinha um panteão, tinha aqueles shows que era feito com animais silvestres, leões, etc., que vinham de outros locais. Tinham também os gladiadores, tinha toda uma situação ali, né? Tá bom? Só para... É verdade. É. Então, em relação a isso que nós estamos falando, vamos falar da Vulgata, a Vulgata Latina. É, só para a gente ter ideia, talvez tenha aqui alguém que nunca tenha ouvido falar desse assunto. É, as práticas de cópias que venho sintetizando dizem respeito principalmente à parte oriental do Império Romano, onde o grego era e continua sendo a língua principal. Contudo, não demorou muito e cristãos das regiões não falantes do grego passaram a querer ter os textos sagrados em suas próprias línguas locais. Naturalmente, era o latim a língua da grande porção da área ocidental do Império Romano. O siríaco era falado na Síria, o copta no Egito. Em cada uma dessas regiões, os livros do Novo Testamento vieram a ser traduzidos para as línguas vernáculas em determinado momento do final do século II. Posteriormente, esses textos traduzidos foram, por sua vez, copiados por copistas em suas regiões. Foram particularmente importantes para a história dos textos as traduções para o latim, porque grande parte dos cristãos no Ocidente tinham o latim como a língua principal, mas logo começaram a surgir problemas com as traduções latinas das Escrituras, porque havia muitas delas e essas traduções destoavam abertamente uma da outra. O problema se tornou crucial no fim do século IV cristão, quando o Papa Dámaso encomendou ao maior especialista daquele tempo, Jerônimo, a produção de uma tradução latina oficial que pudesse ser aceita por todos os cristãos latinos falantes em Roma e Alhures, como um texto oficial. O próprio Jerônimo fala da superabundância de traduções disponíveis e se dispõe a resolver pessoalmente o problema. Ao escolher uma das melhores traduções latinas disponíveis e ao comparar seu texto com os manuscritos gregos superiores aos quais ele tinha acesso, Jerônimo criou uma nova edição dos evangelhos ao latim, por ser que ele ou alguns dos seus discípulos sejam também disponíveis pela nova edição de outros livros do Novo Testamento em latim. Essa forma da Bíblia em latim, a tradução de Jerônimo, se tornou conhecida como a Bíblia Vulgata, da cristandade latino-falante. Ela foi a Bíblia da Igreja Ocidental, ela mesma copiada e recopiada inúmeras vezes. Foi o livro que os cristãos leram, os pesquisadores pesquisaram e os teólogos usaram durante séculos, até o período moderno. Hoje, há aproximadamente 2 vezes mais cópias da Vulgata Latina do que manuscritos gregos do Novo Testamento. E aí, eu li aqui uma passagem, e você, se estiver prestando realmente bastante atenção, você vai ver que o Bart Ehrman fala aqui do século II. Século II é 200 anos. E a Bíblia
a qual nós conhecemos, como a qual nós conhecemos, foi no ano 325 do Concílio de Nicéia. E por que ele fala no século II? É porque os livros já existiam. Esses que a gente conhece, os chamados apócrifos, né? E aí tem outro negócio interessante que eu não aceitava quando eu estava em Adon, porque eu também era professor da escola dominical, e quando o tal do Valverde ia falar, era um negócio impressionante, viu? As pessoas, se dissesse assim, quem vai ensinar na escola dominical domingo que vem é Valverde, enchia. Era um cego puxando um bando de outros cegos. E aí eu dizia o seguinte: os livros que estão aqui dizem que foi os livros que foram inspirados pelo chamado Espírito Santo. Muito bem. Alguém conhece assim uma máquina, um dispositivo que mede a espiritualidade, a santidade de um livro e de outro? Nunca ninguém me deu essa resposta. Tá bom. Então, os livros foram inspirados. E só pode constar desse compêndio os livros divinamente inspirados. E inspirados diante desse conceito dos evangélicos, são aqueles livros que podem ser comprovados historicamente e que os seus autores sejam devidamente conhecidos. Muito bem. E o livro de Hebreus? Quem escreveu? Há uma controvérsia tão grande. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Lucas. Então, o livro de Hebreus não tem uma autoria definida. Por outro lado, a própria escrita dos livros nos remete a outros questionamentos. Paulo, escrevendo lá, eu não vou lembrar agora, mas escrevendo lá numa parte do 1 Coríntios, ele diz assim: conforme outrora já vos escrevi. Opa! Se ele está dizendo em 1 Coríntios que ele estava agora dizendo algo em conformidade com que outrora ele já tinha falado por carta, então conclui-se que 1 Coríntios é 2 Coríntios, e o que a gente conheceu como 2 Coríntios é 3 Coríntios. É muita confusão, é muita controvérsia, e eu quero agora perguntar se alguém queria fazer alguma colocação. Moré César, eu gostaria Pois de... não, querido. Lá em Mateus 24, ali pelo versículo 36, 37, 34, Jesus fala que não passaria aquela geração. Ele descreve um monte de fatos anteriores, sinais no céu, escurecimento, estrelas caindo. Estrela é imensamente maior que o planeta Terra, enfim. E ele fala que não passaria aquela geração até que tudo se cumprisse, né? Aquelas pessoas veriam aquilo. Logo no versículo logo após, ele fala que somente Deus sabia o dia que tudo aquilo aconteceria. É um pouco ali, uma palavra combate a outra, logicamente, levando o texto ali. Mas você sempre cita uma passagem de Paulo
se eu não me engano, está em Coríntios, né? Você lembra dessa passagem, que os que estavam vivos, etc. Você poderia... Primeiro Tessalonicenses. Você pode dar uma pincelada nisso rapidamente para a gente? Não, ele fala, escreve a carta aos Tessalonicenses e diz assim, e nós, os que estaremos vivos. Ora, eu preciso entender, e aí é mais uma regra textual de análise crítica, mestre. Porque, ora, ele está falando para um grupo seleto de pessoas. Eu estou partindo do ponto, do pressuposto, que a narrativa ela é fidedigna. Ora, é como se eu estivesse falando aqui agora. Está aqui na sala o Moré André, Cris, Thelma, Wesley, o Xaleia Jamilton, Elaido, Ednaelma e mais uma pessoa que eu não consigo ver aqui agora. Bom, e eu estou falando para vocês. E aí eu digo assim, Moré, olha, digo para vocês que não terminará o ano de 2025 sem que nós aqui desse grupo, sem que nós nos encontremos aí no Rio de Janeiro, junto com o Moré André. Foi exatamente isso que está escrito. Ele disse, e nós, os que estivermos vivos na volta do JC, nós seremos arrebatados. Ora, a conclusão é uma só. Ou aquele povo foi arrebatado e o arrebatamento já aconteceu, ou isso é mais uma narrativa, é mais uma falácia, isso é mais uma mentira. E a gente sabe, nós que somos estudantes, nós sabemos, por exemplo, que não vai voltar por um motivo muito simples. Nunca foi. Porque, veja bem, mestre, é só uma questão de inteligência. Se você quiser exercitar a sua inteligência, você tem que fazer alguns questionamentos. E você tem que ser honesto na sua pergunta e na sua resposta. Bom, aí eu perguntaria, Moré André, quem é que sabe melhor a história do povo inglês? É o povo brasileiro ou o povo inglês? Resposta honesta, o povo inglês. Aí eu perguntaria, Wesley, quem sabe melhor a história do povo japonês? Somos nós brasileiros ou são o povo japonês? Resposta honesta, o povo japonês. E por aí afora. Aí se eu perguntar a Jamilton, quem mais conhece a história do povo hebreu? É eu ou o povo judeu? Óbvio que é o povo judeu. Ora, como é que esse povo... Jesus era judeu. Como é que esse povo mente sobre a sua própria história? É óbvio que se eu quiser saber a verdade, Moré André, eu preciso ter conhecimento da cultura judaica, da história judaica. Ora, por que o povo judeu não crê em Jesus? Por um motivo muito simples. Primeiro, porque a história é controvérsia e o povo judeu tem uma dúvida muito grande, uma divisão muito séria se existiu ou se não existiu. Mas o mais importante e o mais sério é que ele não cumpriu as Escrituras. Se não cumpriu as Escrituras, a conclusão é que ele é mais falso do que uma nota de R$13. Pode falar, mestre. Não, só para fazer uma conclusão aqui, que você fez uma colocação, né? O pessoal foi levado, né? Foi
levado aos céus, etc. Tem até uma controvérsia dessa no Novo Testamento, mas eu vou colocar um ponto aqui. Diz que quando lá no Novo Testamento, o JC ele ressuscitou, que se abriram muitos túmulos e muitas pessoas ressuscitaram. Mestre, isso é absurdo. Foi o maior Walking Dead Então, deixa da eu só. história. Enfim, então veja, qual era a procura da humanidade, principalmente dos imperadores? A longevidade, pelo menos, ou viver para sempre. A pergunta que eu coloco aqui, né? Existiram algumas questões que aconteceram ali. Primeiro, o terremoto, que não é natural de forma nenhuma acontecer isso naquela área do planeta. Terremoto ali não existe. A segunda, a gente já estava numa época onde tinham filósofos, historiadores, etc., e até mesmo o povo judeu. Para onde essa grande galera aí que abriram os túmulos foram? Né? Já aproveitando a ponte aqui também, eu pergunto sobre aquela morte das crianças que houveram ali, que foi morta por Herodes, que não tem nada disso registrado. Então, Nada. então, a pergunta que, fazendo essa ponte aí, exatamente, para a gente ver como é falsa a coisa, onde está esse pessoal, Moré? É porque a Torá, o Taná, a própria linguagem do Taná, sempre foi muito exata sobre a morte dos seus personagens, o judaísmo em si, acredito eu, não sei falar aqui, né, assim, com total, né, consciência sobre isso, mas eu acredito que já havia uma forma da pessoa ser desligada da sociedade, olha, um documento que prove que a pessoa morreu, já que isso era muito vivo ali dentro do povo de Israel, acredito que no meio dos romanos também. Cadê essa galera, né? Será que... Por que nenhum deles deixou nada escrito? Por exemplo, olha, eu estava morto, não se diz os dias, e agora eu estou vivo, né? Voltei. Como que essas pessoas, imagine, nós que temos entes queridos mortos, aí amanhã aqui minha mãe, que já está morta há uns 10, 15 anos, né, aparece aqui na minha casa, como é que ela seria reinserida na sociedade? Enfim, como hoje a ciência, acredito naquela época também, como as pessoas não descreveriam isso, né? Quais documentos, enfim, e por que depois que Jesus ele ressuscitou, ele não foi lá no meio do judeu falar, olha, eu estou vivo, poxa, creiam em mim realmente, né? Tinha que ser por fé. Eu queria que você fizesse um link aí nisso aí para a gente... É, e outra coisa, e isso que o mestre acaba de colocar, pode ser piorado um pouco mais ainda. Porque assim, ó, isso foi o maior Walking Dead. E Walking Dead, gente, é aquela série que tem. Eu assisti alguns capítulos, nunca gostei de assistir aquele negócio, não. Não é meu tipo de. Enfim. Agora imagina, rapaz, as covas se abrindo, tal. Mas pode piorar um pouquinho mais. Porque houve, mestre, um outro fenômeno também que foi assim, que é tema de pregações dominicais tremendas que botam o povo para chorar. Porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não sei o quê. Mestre, o templo não aconteceu absolutamente nada. O templo só veio ser destruído no ano 70, depois desses acontecimentos da nossa era comum, pelo general Tito Vespasiano, que era filho do imperador e que depois, com a morte do pai, ele tornou-se imperador. Foi ele que sitiou Jerusalém, promoveu um cerco que ninguém entrava, ninguém saía. E isso está na história. Isso Flávio Joséfo conta nos livros. Existem narrativas comprovando esses acontecimentos através dos nossos sábios judeus, de que realmente foi dias calamitosos, onde a fome foi tão grande que aconteceu que mães comeram os seus próprios filhos. Eu tenho assim uma resistência
É uma coisa particular minha de acreditar nessa nessa perspectiva de mães terem cozido e comido seus próprios filhos. Mas existe a narrativa. O fato é que, mestre, é mentira em cima de mentira. Se houvesse esse terremoto, como eles dizem que houve, teria destruído Israel. Israel é um país pequenininho, gente. Israel, o país inteiro cabe no estado de Sergipe. O estado de Sergipe é um dos menores estados do Brasil. Menor do que Bahia, menor do que Espírito Santo, menor do que tudo. E, tanto é que aqui na Bahia, né, há uma gozação com o povo Sergipe que diz o seguinte, que eles dizem que Aracaju é o quintal de Salvador. Imagine. Isso é uma pilera, uma provocação ao povo. Então, já era pequeno, se tivesse sido esse terremoto para abalar tudo, e depois teve um outro terremoto um pouco mais adiante, né? Quando, que é uma outra mentira, que houve um terremoto onde estava Paulo e Silas, e o terremoto foi tão grande que abriu, quebrou essas correntes, que eles estavam presos pelas mãos e pelos pés. Mas a cadeia não desabou sobre a cabeça dos presos que lá estavam. Olha que coisa maravilhosa! O terremoto só foi para quebrar as correntes e abrir as celas. Olha, como é que eu posso acreditar numa narrativa dessa? É óbvio que eu não sou tonto. É óbvio que eu tenho que perceber de pronto que isso é mentira deslavada. Muito bem. A gente, se for entrar aqui, tem muito mais assunto. A gente, em outra oportunidade, a gente continua. Eu vou terminar de ler esse livro, e o título do livro que nós escorremos aqui de Bart Ehrman é O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Quem mudou a Bíblia e por que mudou essa mesma Bíblia. Então, eu quero agradecer a vocês que esteve aqui nos acompanhando nessa nossa aula agora de manhã. Espero ter sido útil. Desejo que vocês tenham um dia cheio de muita paz, que o Borê possa guardá-los de todo o mal, de todos os acidentes, dos homens sanguinários, dos ladrões, salteadores, que vocês, aqueles que estiver com qualquer tipo de enfermidade, que seja curado, aquele que seja guardado, os nossos lares, os nossos filhos, as nossas esposas, e que vocês tenham um bom dia, tá bom? Se alguém quiser falar, opa, diga, Ládio. Shalom a todos. Shalom. Queria pedir desculpa, eu estou usando a internet do Elaide, porque eu estou sem internet há dias. Sem problema, querida. Pois não, tudo bem então. Alguém mais